Colossenses 1, versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção ao saber o perdão dos pecados. Deus teve esse plano, fez esse plano colocar em prática. Bom dia, meu povo. Fala, meu povo! Esse texto que eu li para você é um texto forte, né? Parou para pensar nisso? Vimos que estávamos colocados distante de Deus por causa dos nossos pecados. Vimos que a nossa essência ela é cruel. E que essa essência nos gerou, Diogo? Que essa essência nos colocou? Essa essência nos colocou distante de Deus. Essa essência nos colocou distante do Pai. Ah, então Deus não ouve as minhas orações? Vamos conversar sobre isso. Calma aí, segura o coração. O que eu quero te fazer pensar é o seguinte: se não fosse o amor de Jesus Cristo e se não fosse o amor de Deus, nós ainda não teríamos uma resposta para os nossos anseios. Ainda estaríamos escravos dos nossos desejos, da nossa maldade. E aí entra um segundo personagem do diabo. Talvez você não queira acreditar no diabo. Talvez você fale assim, o diabo não existe. Talvez você vê várias coisas que você fala assim, isso aí parece diabólico, mas o diabo não existe. O diabo existe. E a grande tarefa dele é essa. Que você acha que ele não existe. Que você acha que ele é inofensivo. Que você acha que ele não está nem aí para a sua vida, que você acha que ele não está nem aí por que você está fazendo, que você acha que ele está nem aí por aquilo que você está sendo. O pecado veio ao mundo por causa da ilusão que Satanás fez Adão e Eva sofrer. Você percebe que eu falei por causa da ilusão, porque não foi por causa dele que o pecado entrou no mundo, mas por causa da desobediência de Adão e Eva. Por causa do brilhar dos olhos de Eva, pensando assim, eu quero ser igual a Deus, eu quero ser igual a Deus, eu quero ser igual a Deus, eu quero ser igual a Deus. A vontade de ter autonomia de Eva de falar o seguinte, eu sou Deus, levou a cair na ilusão de Satanás. Mas Satanás existe. E diz aqui o texto... Pois ele nos resgatou dos impérios das trevas, domínio das trevas. É onde nós estávamos. Estava vendo Stranger Things. E eu pensei nisso. Vecna. E o Vecna, ele é um personagem que eu não vou contar spoilers, mas ele entra pelas falhas, pelas decepções, pelos traumas de cada um dos personagens, assim os mata. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, é o que Satanás faz. Ele olha uma brecha, ele quer que você não acredite nele, ele quer que você não pense que foi ele quer que você pense que foi a porta, ele quer que você pense que foi seu amigo, ele quer que pense que foi qualquer outra pessoa, menos ele. Aí ele passa despercebido. Mas Deus, ele é maior que Satanás. Ele é maior, bem maior. E ele teve um plano, e o plano dele é infalível. Deus tem um plano infalível. A morte do seu Filho, Jesus Cristo, que nos concedeu algumas coisas. Olha o que o texto diz que ele nos deu. Ele nos deu o transporte do reino das trevas para o reino da luz. Ele nos concedeu redenção e nos deu perdão. São três palavras que a gente vai conversar muito: transporte, redenção e perdão. Transporte tem a ver com isso, de tirar do domínio das mãos de Satanás e colocar nas mãos de Deus. Talvez a sua figura de Satanás seja do Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida.
aonde ele tem pé de igualdade com Jesus, aonde ele bate o pé e Jesus acata. Mas não é assim não. Não é assim não, tem mesmo pé de igualdade. Não tem a mesma força. Ele é pequeno. E eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre isso. Satanás quer te destruir, mas não como a gente vê corporeamente, mais sutilmente, mais minusculamente, mais sorrateiramente. Já ouviu falar dessa série, A Missa da Meia-Noite? Para mim ela retrata algumas coisas interessantes. E a primeira coisa que ela retrata é como a religiosidade pode ser levada para qualquer lugar. Mas algo que é muito claro que aquela série retrata é como nós temos facilidade de aceitar o mal. Como o mal pode se vestir de anjo de luz e nós aceitamos ele. Como o mal pode se transfigurar. Então, queridos, pensa nisso. Será que você está sendo enganado? E o mal está te fazendo sucumbir através de Satanás? Será que você está com a guarda tão baixa que você não está percebendo que Satanás está fazendo a dança? Ah, Diogo, eu não acredito no diabo. Tá bom. Mas como diria os pregadores antigos, ele acredita em você. E se você não tiver cuidado, ele vai te sucumbir. Como ninguém acreditava nos meninos lá do Stranger Things, quando o Vecna os sucumbe, os ataca, parece que é coisa irreal. Assim também, sorrateiramente, o diabo usa uma falha nossa, uma fraqueza nossa e nos traga. Então, cuidado, pense nisso. Lembre do nosso desafio, 150 inscritos. Curta, compartilhe, comente. E até semana que vem. Continuaremos falando sobre o quê? Sobre o plano da salvação.